com alegria e satisfação que cumprimentamos aos nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Vejam esta pré-aula, leiam a revista das lições bíblicas, vejam os textos de apoio que nós disponibilizamos ao longo da semana no site do portal Escola Dominical. Vejam também outras videoaulas e outros textos de apoio que nós disponibilizamos em links nas redes sociais do portal Escola Dominical, no Twitter, no Facebook, no LinkedIn. Se tiverem dúvidas durante a semana, postem a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical. O cadastramento está suspenso, mas o irmão poderá ali comparecer como convidado. E no sábado à noite, assista a transmissão ao vivo do estudo da aula do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo, onde interativamente o irmão poderá elucidar as suas últimas dúvidas. Não deixem de ouvir também breves comentários da leitura diária que todo dia nós postamos no site do portal Escola Dominical, que servirá para o irmão não só aprimorar a sua aula, mas também para um momento de reflexão devocional na Palavra de Deus. Neste primeiro trimestre de 2015, nós estamos a estudar o tema Os 10 Mandamentos, Valores Divinos para uma Sociedade em Constante Mudança. O comentarista desse trimestre é o pastor Ezequias Soares da Silva, presidente das Assembleias de Deus em Jundiaí, no estado de São Paulo, e membro do Conselho de Doutrina e do Conselho de Apologética da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. E hoje estaremos estudando a lição de número 10, ainda dentro do terceiro bloco deste trimestre, que está estudando os mandamentos da segunda tábua da lei, os chamados preceitos horizontais, aqueles que dizem respeito ao relacionamento nosso com o próximo. E a lição de hoje é a lição número 10, que tem como título Não Furtarás. Nós estaremos estudando hoje o 8º mandamento, que é este, não furtarás. O 8º mandamento nós encontramos lá no livro de Êxodo, no capítulo 20 e no versículo 15. Não furtarás. E ele é repetido em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 19. Não furtarás. Mais uma vez, lembrando que estes mandamentos que se relacionam com o próximo, eles são curtos e grossos. São objetivos. Eles estão a trazer a proibição, a ordem divina, de uma maneira bem objetiva, bem clara, sem nenhuma explicação, sem nenhuma justificativa, o que não ocorre com os mandamentos da primeira tábua. Os mandamentos da primeira tábua, nós sempre temos razões justificativas, mas na segunda tábua não. Né? Começa, não matarás, não adulterarás, e agora, não furtarás. Este 8º mandamento, lembramos aos irmãos, mais uma vez, que para a Igreja Romana e para os luteranos, que dividem diferentemente os mandamentos, se trata do 7º mandamento, né? Porque eles omitiram o não farás para ti imagens de escultura, que é o 2º mandamento. Então, para eles, é o 7º mandamento. Mas para os judeus e para os protestantes, com exceção dos luteranos, e para os ortodoxos, nós estamos diante do 8º mandamento. Não furtarás. Ainda, segundo aqueles que entendem que há 5 mandamentos em cada uma das tábuas, nós já vimos também aqui que há alguns que entendem que na primeira tábua só há 4 mandamentos e 6 na segunda. Outros entendem que há 5 mandamentos em cada tábua. Para aqueles que entendem que há 5 mandamentos em cada tábua, existe uma correspondência entre o 3º mandamento, que é não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão,
com este 8º mandamento, que é não furtarás. E é interessante, nós colocamos aqui em nosso esboço o pensamento a este respeito, que diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, forma par com não furtarás. Quantas vezes nós falamos em nome de Deus coisas que Deus nunca nos autorizou a dizer? Quantos assassinatos são cometidos em nome de Deus? Quantas guerras são travadas em nome de Deus? Roubam, furtam o nome do Senhor em vão. Usurpam falar em nome de Deus e causam sofrimento, discriminação, segregação e preconceito. Há muita violência religiosa no mundo, supostamente em nome de Deus, porque o homem rouba para si algo que pertence somente ao nome santo do Senhor. Então essa correspondência, usar o nome de Deus em vão, é como se eu estivesse roubando o nome de Deus, colocando o nome de Deus, onde o nome de Deus não foi autorizado a colocar. E é interessante, nós vamos ver ao longo da exposição, que um dos aspectos em que se cumpre tanto o 3º quanto o 8º mandamento é a fidelidade nos contratos, é a honrar os compromissos. Então, isso nós já vimos na lição em que estudamos o 3º mandamento, que nós cumprimos o mandamento de não tomar o nome de Deus em vão, quando nós honramos os compromissos que assumimos com o nosso próximo, porque nós carregamos o nome de Deus em nós a partir do momento que assumimos o compromisso de servi-lo. E no mandamento não furtarás, nós vamos ver que também nós estaremos cumprindo esse mandamento se honrarmos os compromissos assumidos. Então existe uma correlação entre o 3º e o 8º mandamento. Não furtar está relacionado com não tomar o nome de Deus em vão. Porque quando nós tomamos o nome de Deus em vão, nós estamos usando o nome de Deus naquilo que não nos foi autorizado usar o nome de Deus. E usar algo de outrem sem a sua autorização é furtar. O 8º mandamento, então, é não furtarás. A palavra hebraica envolvida no texto, se você for ver no original hebraico, não furtarás é lo tigenov. O verbo furtar em hebraico é ganav. E ganav não é só furtar no sentido de subtrair algo de outro. Porque o que é o furto? Se nós formos ao nosso Código Penal, no artigo 155, nós temos a definição de furto. O que é furtar? Furtar é subtrair para si ou para outrem coisa alheia. Ou seja, é tirar alguma coisa de alguém, não sendo nós o dono e sem a autorização do dono. Isso que é furtar. Furtar é eu retirar, tirar do patrimônio de alguém algo que pertence a esta outra pessoa sem a sua autorização. É diminuir o patrimônio de alguém quando alguém é dono de algo. Isto é que é furto. Mas a palavra ganav, em hebraico, ela não significa apenas furtar. Ou seja, tirar alguma coisa do seu dono sem autorização, sem o consentimento deste dono. É também enganar. A palavra ganav, ela é utilizada também com o sentido de enganar. Então, no mandamento não furtarás, não existe apenas o sentido de tirar alguma coisa do outro, mas também existe o sentido de não enganar, de não ludibriar, de não falsificar. Então, no mandamento não furtarás, já na própria palavra empregada por Deus, porque foi Deus quem falou os mandamentos lá no Monte Sinai, nós já temos algo além do que simplesmente o termão leve, como diz o povo. Nós temos também a ideia de engano.
a ideia de ludibrio, a ideia de falsificação. Então, furtar já envolve na própria palavra hebraica o sentido de enganar. Então, de um lado, nós vemos que o mandamento exige o respeito à propriedade alheia. Ou seja, é o reconhecimento de que as pessoas são donas das coisas e nós devemos respeitar a propriedade dos outros. Não podemos tomar para nós aquilo que não nos pertence. Então, de um lado, o mandamento, ele consigna a defesa da propriedade. Ele estabelece que nós devemos respeitar a propriedade alheia. Mas, de outro lado, também o mandamento nos manda trabalhar com a verdade, nos manda ser verdadeiros, nos manda nos relacionar com o próximo na verdade, na sinceridade, evitando o engano, evitando o ludibrio, evitando a falsificação, a falsidade. Então, este mandamento, além de proteger a propriedade, ele também manda que nós sigamos a verdade. E aí, nós temos neste mandamento a ordem para que nós atendamos a duas justiças. E este mandamento, ao mandar que nós respeitemos a propriedade alheia e ao mandar que nós hajamos sempre na verdade, ele manda que nós sejamos justos dentro de dois conceitos de justiça que existem. Porque existem dois conceitos de justiça. A chamada justiça distributiva e a chamada justiça comutativa. Este mandamento manda que nós sejamos justos com relação ao nosso próximo. E justos no primeiro sentido, que é a chamada justiça distributiva. O que é a justiça distributiva? É dar a cada um o que é seu. Em Roma, e nós sabemos que os romanos são os grandes teóricos do direito, que é a disciplina da convivência humana. O que é o direito? É a disciplina da convivência humana. E os romanos diziam que 3 eram os princípios do direito. O primeiro princípio era esse: dar a cada um o que é seu. Nós somos justos quando nós damos às pessoas aquilo que é de cada uma. Quando cada pessoa tem aquilo que é seu. E neste mandamento, não furtarás, nós somos convidados por Deus a dar a cada um o que é seu. O que é seu, é seu. O que é meu, é meu. O que é meu não pode ser seu, o que é seu não pode ser meu. Nós não podemos tomar aquilo que não é nosso. Então isso é a justiça distributiva. Quando Deus diz ao povo, não furtarás, ele está mandando que cada um dê a cada um o que é seu. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a chamada justiça comutativa. O que é a justiça comutativa? É eu fazer aquilo que eu me comprometi a fazer. É eu cumprir os compromissos assumidos. É eu cumprir com a palavra dada. E mais uma vez nós vemos aqui a correlação entre o terceiro mandamento e o 8º mandamento. Porque no terceiro mandamento nós falamos a respeito do juramento. Nós falamos a respeito do nosso falar tem que ser sim, sim e não, não. E isso é trabalhar na verdade. Isso é a justiça comutativa. Eu sou justo na medida em que eu cumpro com as obrigações que eu assumi. Em que eu sou fiel aos compromissos assumidos. Então nós temos, de um lado, a justiça distributiva. Dar a cada um o que é seu. De outro lado, a justiça comutativa. Cumprir com as obrigações assumidas. É isto que
8º mandamento determina que eu seja justo, dando a cada um o que é seu e cumprindo com as obrigações assumidas. O mandamento não furtarás é o 8º mandamento. Para quem entende que as 2 tábuas, cada tábua tem 5 mandamentos, é o 3º mandamento da 2ª tábua. Para quem entende que a 2ª tábua tem 6 mandamentos, é o 4º mandamento da 2ª tábua. Mas tanto para quem entende que ele é o 3º da 2ª tábua ou o 4º mandamento da 2ª tábua, o importante é nós verificarmos que o mandamento não furtarás, ele vem depois dos mandamentos não matarás e não adulterarás. E isto é extremamente importante. Tomás de Aquino, e nós colocamos aí em nosso esboço, ele faz um comentário sobre esta posição do mandamento, deste mandamento. Ele diz o seguinte, Tomás de Aquino, ele fala que o Senhor proibiu em sua lei, principalmente a ofensa ao próximo. Primeiramente a ofensa à própria pessoa, quando diz, não matarás. Em segundo lugar, ao cônjuge, quando diz, não adulterarás. Em terceiro lugar, nas coisas. E aqui diz, não furtarás. Tomás de Aquino diz que Deus não falou os mandamentos aleatoriamente. Irmãos, as ações de Deus sempre têm um propósito. Nada que Deus fala ou faz é por acaso. Deus primeiro diz, não matarás. Depois ele diz, não adulterarás. E só em terceiro lugar ele fala, não furtarás. Por quê? Porque no nosso relacionamento com o próximo, em primeiro lugar, está a pessoa naquilo que ela tem de mais valioso, que é a vida. Depois, vem um relacionamento com aquela pessoa mais próxima que nós temos na face da terra, que é o nosso cônjuge, com quem nós montamos uma comunhão de vida, com quem nós nos tornamos uma só carne. Só em terceiro lugar é que vem as coisas. Então, a posição do mandamento não furtarás mostra que as pessoas valem mais do que as coisas. Primeiro Deus falou para não matar e não adulterar, para depois falar para não furtar. Então, a posição do 8º mandamento já nos revela que as pessoas valem mais do que as coisas. E, infelizmente, nos dias que nós vivemos, há uma inversão de valores. Para Deus, as pessoas valem mais do que as coisas. O homem é a coroa da criação terrena. É o que há de mais precioso na criação sobre a face da terra. Por isso os homens devem valer mais do que as coisas. Mas, infelizmente, no mundo cheio de pecado, no mundo dominado pelo maligno, as coisas valem mais do que as pessoas. Como diz o pastor Aguinaldo Betti, que tem videoaula aí, ele é pastor supervisor do setor de Jardim São José, nas Assembleias de Deus em Campinas, aqui no estado de São Paulo. Ele costuma sempre nas suas videoaulas dizer, e com muita razão, que Deus colocou as pessoas acima das coisas, porque nós devemos valorizar as pessoas e usar as coisas. Mas no mundo em que nós vivemos hoje, as coisas são valorizadas e as pessoas são usadas. Este é o sistema maligno. O diabo odeia o ser humano. O diabo tem inveja do ser humano. E ele, ao escravizar o homem no pecado e ao criar todo esse sistema mundano, no mundo, as pessoas valem pouquíssima coisa. Nós vemos isso bem lá no livro do Apocalipse, no capítulo 18. Quando se fala da queda de Babilônia,
E quem é Babilônia? É esse sistema mundano, é o mundo, é o sistema dominado pelo maligno. Como diz João, na sua primeira carta, que o mundo está no maligno, e nós verificamos bem isso quando lemos lá em Apocalipse capítulo 18, versículo 11. E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Mercadorias de ouro e de prata e de pedras preciosas e de pérolas e de linho fino e de púrpura e de seda e de escarlata e toda madeira odorífera e todo vaso de marfim e todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore e cinamomo e amomo e perfume, e mirra, e incenso e vinho e azeite e flor de farinha e trigo e cavalgaduras e ovelhas e mercadorias de cavalos e de carros e de corpos e de almas de homens. Os irmãos vejam que na descrição deste lamento dos mercadores da terra que vem a destruição de Babilônia, onde eles ganharam tanto dinheiro, os homens, os corpos e as almas dos homens estão no último lugar. Começa com mercadorias de ouro. O ouro é buscado, o ouro é cobiçado. E os homens vêm em último lugar. Porque no sistema mundano, as coisas valem mais do que os homens. E nós temos que tomar cuidado com isso, irmãos. O 8º mandamento nos ensina que as pessoas valem mais do que as coisas. Na posição. Primeiro Deus falou para não matar. Depois Deus falou para não adulterar. Só depois ele disse para não furtar. Porque as pessoas valem mais do que as coisas. É por isso que um dos mandamentos, um dos deveres que nós temos como decorrência deste mandamento, e o Catecismo Maior do Westminster, ele diz isso, ele fala o seguinte, que um dos deveres inerentes a este mandamento é a moderação de nossos juízos, vontades e afetos em relação às riquezas deste mundo. Se você quiser cumprir o 8º mandamento, você não deve colocar as coisas como prioridade no seu mundo. Pelo contrário, olha o que diz aqui o Catecismo Maior de Westminster, que é aquele documento que expõe a doutrina advinda da Reforma Protestante, feito esse documento na Inglaterra, no final das guerras de religião da Inglaterra, foi escrito assim: a moderação de nossos juízos, vontades e afetos em relação às riquezas deste mundo. É o que Jesus nos ensina no Sermão do Monte. Lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 6, Jesus diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Nós não podemos prender o nosso, colocar o nosso coração nas riquezas desta vida. Não podemos colocar os objetivos da nossa vida nas coisas materiais. Há algo mais importante do que isso. O próprio Jesus, continuando no Sermão do Monte, eu li aqui Mateus 6, 19 a 21, mas ele diz lá em 6:31, não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. As coisas materiais são necessárias. As coisas materiais, nós delas necessitamos para sobreviver. Mas não podemos pôr o nosso coração nelas. Não podemos colocá-las como prioridade. E o 8º mandamento nos ensina isso. Deus primeiro falou das pessoas, para depois falar das coisas.
Por isso nós primeiro devemos dar valor às pessoas e não às coisas. Estes ensinamentos já servem para nós falarmos a respeito do 8º mandamento. Lembrando então, um pequeno resumo nesta introdução, o 8º mandamento nos ensina, em primeiro lugar, que furtar não é só subtrair, é também enganar. E este mandamento nos exige não só o respeito à propriedade alheia, mas também que nós andemos na verdade. Isto faz com que este mandamento exija que nós sejamos justos, dando a cada um o que é seu e, de outro lado, também cumprindo com as obrigações assumidas. E a posição deste mandamento nos mostra que as pessoas valem mais do que as pessoas. Que as pessoas valem mais do que as coisas. Por quê? Porque primeiro Deus mandou não matar, depois não adulterar, para só depois dizer para não furtar. Os rabinos judeus entendem que a proibição de furtar não surgiu aqui no Monte Sinai. Ela já estava prevista nos chamados 7 preceitos dos descendentes de Noé. Nós já vimos com os irmãos que os rabinos judeus entendem que existem 7 preceitos morais que são obrigatórios para todas as nações, para todas as épocas, e que foram faladas por Deus no Jardim do Éden e depois repetidas a Noé. Lá em Gênesis 2, 16 e 17 está escrito: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O que ensinam os rabinos judeus? Quando Deus autorizou Adão a comer das árvores do jardim, Deus estava mostrando que nós só podemos usar das coisas que não são nossas se houver a autorização do dono. Quem era o dono das árvores do jardim? Deus, porque foi Deus quem criou as árvores do jardim. Quando Deus autorizou Adão a usar todas as árvores, menos a árvore da ciência do bem e do mal, ele estava nos ensinando que é obrigatório consentimento do dono para que nós usemos algo que não é nosso. Então estava aqui já proibido o furto. Mas além do furto, também foi proibido o roubo. Porque existe uma diferença entre furto e roubo. Qual é a diferença entre furto e roubo? É que quando eu roubo, eu uso de violência ou de grave ameaça. Quando eu simplesmente ponho a mão no bolso de alguém, pego a carteira dele, usando de fraude, usando de malandragem, sem usar violência, eu cometo um furto. Agora, quando eu coloco uma arma na pessoa e mando ela me entregar a carteira, aí eu estou usando de ameaça. Quando eu bato na pessoa para pegar a sua carteira, eu estou usando de violência. Aí nós temos o roubo. Há uma diferença entre furto e roubo. O roubo é a subtração com ameaça, grave ameaça ou violência. Cuide bem, tome muito cuidado, né? Muitas pessoas são enganadas aí quando vão fazer seguro. E no seguro está lá escrito seguro contra furto. Ou melhor, seguro contra roubo. E depois a pessoa é furtada, quer dizer, não houve violência, a seguradora não paga, porque não houve violência, então não é roubo. Então tome muito cuidado com isso. Roubo é quando há violência ou grave ameaça. E os rabinos judeus dizem que a violência também, o roubo também era proibido por Deus. Por quê? Porque Deus resolveu destruir o mundo por causa da violência. Está lá em Gênesis 6 e 5. Aliás, 6 e 13. Então disse Deus a Noé:
o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu os desfarei com a terra. Os rabinos judeus entendem que o roubo também está proibido por Deus a toda a terra, porque quando eles usaram de violência, e a violência envolve também o roubo, Deus resolveu destruir a terra. Então, desde o Jardim do Éden, que a proibição do furto já existia, assim como a proibição do roubo. Por isso que este 8º mandamento, ele é um 8º mandamento, ele é um preceito moral. Assim como todos os mandamentos que nós temos visto aqui, com exceção do mandamento do sábado, do 4º mandamento, que nós vimos que é um preceito cerimonial. Agora, o de não furtar é um preceito moral. Por quê? Porque é válido a todos os tempos, para todas as nações, em todas as ocasiões. Desde o Jardim do Éden, já era proibido furtar. E por causa do uso da violência, inclusive o roubo, Deus fez com que destruiu a terra por isso. Por isso é um preceito moral. É algo que não admite exceção e é válido para todas as épocas e para todas as alternativas. É interessante ver que em um Novo Testamento, quer dizer, depois da lei, já no período da graça, o roubo também é proibido. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, Paulo diz assim: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizantes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, tanto o ladrão, o furtador, quanto o roubador, aquele que pratica o roubo, não vai herdar o reino de Deus. Isto é uma prova de que se trata de um preceito moral, que é válido para todas as épocas, todas as dispensações, todas as nações. No ideia de furto, nós temos 2 ideias ali. Furta tanto quem subtrai, quem tira alguma coisa de alguém, quanto quem retém algo que é do outro. Então, por exemplo, se eu pego uma coisa emprestada e não devolvo esta coisa, eu não subtraí, porque o dono me entregou esta coisa. Eu tinha o consentimento dele, mas eu não devolvi quando eu devia devolver. Isso é uma retenção. Aqui no direito penal brasileiro isso se chama apropriação indébita. Isso também está dentro do conceito de furto. Quem retém injustamente algo também pratica o furto. O mandamento, então, ele proíbe a prática do furto, a prática do roubo, a prática da apropriação indébita. Tudo isto é proibido no mandamento. Então, a cláusula proibitiva deste mandamento é não furtar. E não furtar nós já vimos que é não enganar, que é não reter algo injustamente, que é não roubar, que é não subtrair. Mas este mandamento também traz uma outra consequência. Ele nos dá o dever de restituir. O dever de restituir. Então nós temos o dever de devolver aquilo que nós subtrairmos. E é interessante, eu até coloquei aí um trecho de um sermão que vale a pena até ler. Esse sermão do padre Antônio Vieira. Nossa, um sermão de um padre. Mas os irmãos sabem que o padre Antônio Vieira é considerado o maior orador em língua portuguesa de todos os tempos. Inclusive nos tempos do padre Antônio Vieira, a Igreja Católica Romana dizia que ainda bem que Antônio Vieira não era protestante. Porque se ele fosse protestante, eles entendiam que todo o Brasil iria se tornar protestante na época, porque o padre Vieira é um excelente orador, tão bom orador que ele acabou indo para Portugal e ser o orador do rei de Portugal, o pregador do rei de Portugal. E o padre Antônio Vieira, ele tem um sermão dos seus mais famosos, que é o Sermão do Bom Ladrão. Vale a pena o irmão pesquisar aí na internet e ler esse sermão, que é uma belíssima exposição a respeito desse 8º mandamento. E além do que,
é um sermão extremamente útil nos dias que nós vivemos de corrupção aqui no Brasil. E ele coloca muito bem que o ladrão ele tem o dever de restituir. É interessante a gente ver lá em Lucas, no capítulo 19, quando a Bíblia fala a respeito de Zaqueu, o publicano, que Jesus só disse para Zaqueu: hoje veio salvação a esta casa, depois que, além de confessar o seu pecado, Zaqueu se comprometer a devolver o que havia furtado. No versículo 8 do capítulo 19 de Lucas está escrito: e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Zaqueu não só confessou o seu pecado, porque ele era publicano, era cobrador de impostos, e cobrador de impostos naquele tempo era ladrão sempre, quase, né? Não fugia a regra. Ele diz que ele se comprometia a devolver, a restituir aquilo que ele havia subtraído, que ele havia furtado. E aí então Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa. Por quê? Porque o 8º mandamento não só nos manda não furtar, como também nos manda restituir aquilo que nós indevidamente tomamos do outro. Eu preciso restituir também. Então o dever da restituição se encontra neste mandamento. E é só assim nós cumprimos este mandamento. Nesse dever de restituição, encontra-se também o dever de indenizar as pessoas quando nós causamos prejuízo às pessoas. Então, se eu bato no carro de alguém, eu tenho que reparar o dano causado. É um dever imposto por esse mandamento. Porque com o meu ato de bater o carro, eu diminuí o patrimônio do outro. Eu subtraí algo do outro. Ele teve um prejuízo. Eu tenho que restituir. Então, o dever de restituição, que envolve também o dever de indenizar os prejuízos causados, está dentro deste 8º mandamento. Mas existe um outro dever que este mandamento impõe. Então, vocês sabem que normalmente o mandamento tem uma cláusula proibitiva: não furtar, que é não subtrair, não reter injustamente, não roubar, não enganar. Mas existe a ordem positiva, a cláusula positiva. A primeira é o dever de restituir. A segunda é o dever de seguir a verdade, a fidelidade e a justiça nos contratos. Nós já vimos que não furtar quer dizer não enganar. Então eu tenho o dever de andar na verdade. Esse mandamento não me exige ser verdadeiro, ser fiel no meu relacionamento com o próximo. João Calvino, ele muito bem explica isso. Nós colocamos em nosso esboço e nós vamos aqui ler para os irmãos essa passagem, para os irmãos verem bem isto. Calvino diz o seguinte: obedeceremos devidamente ao mandamento se, contentes com nossa sorte, diligenciarmos por não obter nenhum outro ganho senão o honesto e legítimo. Se não visarmos a enriquecer-nos com injustiça, nem nos propusermos a arruinar o próximo em seus haveres, para que nosso patrimônio cresça. Se não pugnarmos por acumular riquezas brutais e espremidas do sangue de outros, se não amontoarmos imoderadamente de toda parte, por meios lícitos e ilícitos, aquilo que ou nos sacia a avareza ou satisfaça a prodigalidade. Ao contrário, porém, seja-nos este o perpétuo escopo, até onde possível, mediante conselho e assistência, a todos ajudemos fielmente a conservarem o que é seu.
se eu for honesto nas minhas negociações, aliás, esse é um dos mandamentos lá do Alcorão, ser honesto nas transações. Esse é o dever da verdade, da fidelidade, da justiça nos contratos. Então, o 8º mandamento, ele nos impõe uma regra proibitiva, não furtar, que é não subtrair nada de ninguém, com ou sem violência, que é não enganar as pessoas, que é não reter injustamente aquilo que eles têm. Mas eu tenho também uma parte positiva, que é, primeiro, restituir aquilo que eu indevidamente subtraí, reparando o dano dos prejuízos que eu causei. E é também o dever de eu andar na verdade, de eu andar na fidelidade, de eu ser honesto nas minhas transações. O 8º mandamento, ele deve ser entendido dentro de um contexto. É o contexto de que o dono de todas as coisas, em última instância, é Deus. É o que está lá no Salmo 24, versículo 1. O Salmo 24, no versículo 1, ele é muito claro ao dizer: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então é o que nós chamamos do domínio eminente de Deus. Em última instância, Deus é o dono de todas as coisas, pois foi Ele quem criou todas as coisas. Mas Deus deu a terra aos homens para que eles a administrassem. Deus deu ao homem isto. Na própria criação está este propósito de Deus. Capítulo 1, versículo 26 de Gênesis. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Deus, então, deu ao homem a administração dos bens terrenos. As coisas são de Deus, mas Deus permitiu ao homem que sobre estas coisas o homem se apropriasse para cumprir o propósito de Deus, que é o de administrar a criação terrena. Então, o direito de propriedade, irmãos, é algo criado por Deus. Deus é o dono de todas as coisas, mas ele permitiu ao homem que ele se apropriasse das coisas da terra para poder administrá-las. E esta apropriação tornou-se necessária para que o homem pudesse sobreviver. Depois do pecado, olha o que Deus disse. Gênesis capítulo 3, versículo 17. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então, depois do pecado, o homem precisaria trabalhar para sobreviver. Antes do pecado, o homem já trabalhava. Nós vimos isso na introdução ao trimestre. O princípio do trabalho não é uma consequência do pecado. Deus fez o homem para o homem trabalhar, pois o homem trabalhando, ele se torna semelhante a Deus, porque Deus é um ser trabalhador. Está lá em João 5,17. Jesus disse: eu trabalho, meu Pai trabalha até agora também. Então, o trabalho não é consequência do pecado. Mas por causa do pecado, o homem precisa trabalhar para sobreviver. E em trabalhando, ele pode se apossar de recursos da natureza para sobreviver. E aí é que surge o direito de propriedade. O direito de propriedade é o direito de me sujeitar à vontade de alguém às coisas que existem na terra. Esse é o direito de propriedade.
Então, o direito de propriedade, irmãos, é um direito divinamente estabelecido. É mentira dos marxistas, dos comunistas, dos socialistas, que dizem que a propriedade privada é um roubo. Não é um roubo, não, senhor. Porque é o dono de todas as coisas, que é Deus. Ele autorizou os homens a se apossarem de coisas para poder sobreviver. Então, o direito de propriedade, ele é um direito divinamente estabelecido. Qualquer sociedade que quiser destruir o direito de propriedade, como os regimes comunistas, é uma sociedade que está indo contra a vontade de Deus. É por isso que os regimes comunistas não deram certo. Por quê? Porque não é possível extinguir a propriedade. Foi algo estabelecido por Deus. Então, o direito de propriedade, ele é um direito divinamente estabelecido. Só que tem uma coisa. O direito de propriedade, ele foi estabelecido por Deus, mas ele tem uma razão. Qual é a razão do direito de propriedade? É a sobrevivência do homem. É para que o homem possa sobreviver na face da terra, já que ele está fadado à morte física por causa do pecado. Então, o direito de propriedade, ele tem uma destinação estabelecida por Deus. Ele não pode ser exercido egoisticamente, ele não pode ser exercido de tal forma que prive a outras pessoas da sobrevivência digna. É o que se chama da função social da propriedade. No Catecismo da Igreja Romana é dito a respeito da chamada destinação universal dos bens. Então, embora Deus permita e autorize que as pessoas se apossem das coisas que existem na terra e se tornem donas, e deva essa propriedade ser respeitada, os donos não podem usar os bens de maneira a privar o próximo da sua própria sobrevivência, que é o que nós vemos hoje. Na acumulação de riquezas, muitas pessoas não têm o mínimo necessário para sobreviver. Este exercício do direito de propriedade é injusto. Mas nós não vamos acabar com a propriedade por causa disso. Não. Nós temos é que usar a propriedade de forma a destinar a propriedade para a sobrevivência de todos. Então, o direito de propriedade existe. É previsto por Deus. É legítimo. Mas o uso da propriedade não pode privar as outras pessoas da existência digna. É por isso que a única forma legítima de eu adquirir a propriedade de algo é através do trabalho. Nós acabamos de ver aqui. Deus diz, do suor do teu rosto comerás dela. Então, a única forma legítima de se adquirir propriedade de bens é através do trabalho. Então, não existe uma outra forma legítima a não ser através do trabalho. Alguém tem que trabalhar e ele é digno de ter as coisas porque trabalha. Então, eu não posso receber uma herança? Lógico que pode. E será legítima a recepção desta herança. Mas será legítima a recepção de uma doação, desde que aquele que morreu e passou o bem, desde aquele que doou, tenha adquirido legitimamente através do trabalho. O apóstolo Paulo nos ensina bem isso. Lá em 2 aos Tessalonicenses, no capítulo 3, Paulo fala sobre isso. Ele diz o seguinte, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Esse é o princípio bíblico. Você só é legítimo proprietário
Você só tem as coisas legitimamente se você trabalha. O trabalho é a fonte e a única fonte legítima para a aquisição de uma propriedade. Daí também nós vemos que é um erro dos chamados socialistas, comunistas ou marxistas, quando eles dizem que a propriedade é um roubo e que nós devemos tomar as coisas dos ricos para dar aos pobres. Isso é um erro. Isso não tem base bíblica. Nós não podemos tomar algo de alguém que trabalha para dar para quem não trabalha. Nós podemos, isto sim, impedir que aquele que tem bens privem os outros da sua sobrevivência digna. Porque aí é um uso ilegítimo da propriedade. Mas jamais podemos defender que pessoas tenham coisas sem trabalhar. E aí nós temos a questão dos jogos de azar. Por que eles são inadmissíveis na palavra de Deus, na moral cristã? Porque é uma tentativa da pessoa ganhar algo sem trabalhar. Por que programas assistenciais como Bolsa Família violam, da forma como tem sido praticado em nosso país, violam a moral bíblica? Porque se defende o uso de assistencialismo e não se colocam as pessoas para trabalhar. Ninguém é contra se retirar de quem muito tem para quem não tem, principalmente quando quem tem está privando a sobrevivência de quem não tem. Mas este programa, ele deve, num primeiro momento emergencial, ele dar condições mínimas de sobrevivência para aquela pessoa que está privada das condições mínimas. Mas, no segundo momento, deve fazer esta pessoa trabalhar para que ela possa conseguir o próprio sustento. Porque é do suor do rosto que nós devemos obter o sustento. É assim que Deus ensina. Mas não é assim que está sendo feito. Até porque essas pessoas vivendo sem trabalhar, sem incentivo para trabalhar, sem preparação para poder ter um emprego, elas ficam eternamente dependentes de quem lhes dá este sustento e acabam sendo uma reserva de votos, como nós vimos nas últimas eleições presidenciais. Então isso é antibíblico. E é por isso que o nosso país está nesta crise tão grande, porque não está organizando a economia da forma estabelecida por Deus, através da base do trabalho. O Catecismo da Igreja Romana, e nós sempre citamos aqui o Catecismo da Igreja Romana, precisamente por ser, como nós dissemos, nos seus ensinos bíblicos, ser um documento relativamente recente, que nos traz a realidade dos dias de hoje. Olha o que diz o Catecismo a este respeito. O direito à propriedade privada adquirida ou recebida de modo justo não abole a doação original da terra ao conjunto da humanidade. A destinação universal dos bens continua primordial, mesmo se a promoção do bem comum exige o respeito pela propriedade privada, pelo respectivo direito e exercício. Usando aqueles bens, o homem que possui legitimamente as coisas materiais não as deve ter só como próprias dele, mas também como comuns, no sentido de que elas possam ser úteis não somente a ele, mas também aos outros. A propriedade de um bem faz de seu detentor um administrador da providência, para fazê-los frutificar e para repartir os benefícios dessa administração a outros, a seus parentes em primeiro lugar. São os parágrafos 2403 e 2404 do Catecismo da Igreja Romana. Então, não furtar não é apenas respeitar a propriedade alheia, mas também quando eu sou dono e uso a propriedade de maneira que eu privo os outros das suas condições mínimas, eu também estou furtando, porque eu também estou sendo infiel ao papel que Deus me deu de administrador dos bens. Como eu descumpro o mandamento? Os irmãos sabem que durante estas lições todas nós temos explicado o mandamento
o que ele significa, e depois nós vemos quais são as atitudes que comportam em descumprimento, quais são as atitudes que comportam em cumprimento, e depois qual foi o sentido que Jesus deu a este mandamento. Como é que eu descumpro o mandamento não furtarás? Em primeiro lugar, quando eu furto ou roubo qualquer bem. Ou seja, quando eu subtraio, quando eu retenho injustamente um bem que não me pertence. É o furto, é a apropriação indébita, é o roubo, como nós já falamos aqui. Mas também é o desvio de recursos públicos, que se chama peculato, que é um dos crimes mais praticados no Brasil hoje em dia. Quando nós vemos esse escândalo aí da Petrobras, aí houve uma violação do 8º mandamento. Houve desvio de verba pública, de recurso público. Isso é o chamado peculato. Quando há o desvio de recursos das igrejas, o chamado sacrilégio, também é uma violação deste mandamento. Então, não furtar envolve todas estas hipóteses de peculato, de corrupção. É quando eu ponho a mão naquilo que não é meu. Segunda forma do descumprimento deste mandamento é a retenção de salário. Quando é o dia do pagamento do salário, o empregador não paga o seu salário, ele está violando o 8º mandamento. Por quê? Porque o salário é o pagamento pelo trabalho do empregado, do funcionário. E se eu não pago, eu estou retendo este salário. E a Bíblia é muito clara com relação a essa retenção de salário. Lá em Levítico, no capítulo 19, no versículo 13, a Bíblia diz: não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do jornaleiro não ficará contigo até amanhã. A Bíblia diz bem claro que é roubo, que é furto, a retenção do salário. Tiago, no capítulo 5, no versículo 4, para o pessoal não dizer que isso é só no Antigo Testamento, era só em Israel, Tiago diz o seguinte: eis que o jornal dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído, clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. A retenção de salário é uma violação do 8º mandamento. E é algo que chega aos ouvidos de Deus. Deus mesmo toma para si a defesa desses injustiçados. Também é descumprimento deste mandamento a sonegação fiscal, a sonegação de tributos. Jesus ensinou isso lá em Mateus capítulo 22, no versículo 16. Nós temos isso. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: mestre, bem sabemos que és verdadeiro, e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece, é lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele diz-lhes: de quem é esta efígie e esta inscrição? Dizem-lhe eles: de César. Então ele lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O imposto é de César, irmãos. O tributo é do governo. Nós não podemos retê-lo. Nós não podemos sonegá-lo. Ah, mas a carga tributária é muito grande. Ah, mas não se usa o dinheiro onde devia. Lutemos para que diminua a carga tributária. Lutemos para que sejam responsabilizados os que desviam os tributos. Mas nós não podemos deixar de pagar os tributos. Jesus foi bem claro. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E Paulo, ele repete isso lá em Romanos, no capítulo 13 e no versículo 7. Dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto.
Como esse mandamento nos manda dar a cada um o que é seu, não podemos sonegar tributo. Cuidado, meu irmão, quando essas maracutais se anda fazendo aí para pagar menos imposto, sonegando imposto de renda, isso tudo é violação do 8º mandamento. E os ladrões não entram no reino de Deus. Cuidado. O tráfico de pessoas, o comércio de pessoas, ele que é chamado de plagiato, isso também é violação ao 8º mandamento. Lembra que nós dissemos que as pessoas valem mais do que as coisas? Quando eu transformo uma pessoa em coisa e vendo esta pessoa, negocio pessoas, como se fazia com o tráfico de escravos, isso é violação deste mandamento. Está lá em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 17. Deuteronômio, capítulo 24, versículo 17. Está escrito assim: não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva. Não é? Então, aqui nós vemos que não se pode, de maneira alguma, né? Aliás, é 24:7, eu li errado, eu li o 17, é 24:7. Quando se achar alguém que furtar um dentre os seus irmãos, dos filhos de Israel, e com ele ganhar e o vender, o tal ladrão morrerá e tirarás o mal do meio de ti. É chamado de ladrão quem negocia pessoas, quem trafica pessoas. Né? Isso é uma coisa abominável. E hoje, irmãos, o tráfico de pessoas tem aumentado, principalmente na chamada indústria do sexo. Quantas mulheres, quantos homens são vendidos, iludidos, e na verdade são vendidos e escravizados para ser escravos sexuais no estrangeiro ou em grandes cidades. Então, nós devemos combater isso violentamente, e esta é uma situação. Aliás, o próprio pastor Ezequias Soares diz que muitos rabinos colocavam que esse mandamento não furtarás tinha só essa aplicação. Não é verdade, é muito mais amplo do que isso, mas isso também está proibido. Quinta maneira de eu descumprir este mandamento é sendo infiel nos contratos. É sendo infiel nos contratos. Isso nós vemos bem, já estudamos no 3º mandamento, a infidelidade nos contratos. Mas aqui também, né, o Catecismo Maior de Westminster diz que eu violo este mandamento quando eu faço transações fraudulentas, quando eu aplico o conto do vigário, quando eu engano as pessoas para vender, o que dá o famoso estelionato, né? Que é uma modalidade de fraude, quando eu consigo uma vantagem enganando uma pessoa, vendendo gato por lebre. Isso aí é violação do 8º mandamento. Quando eu uso pesos e medidas falsos, a Bíblia é bem clara ao negar, ao ser contra o uso de medida falsa, de balança adulterada, essas coisas todas são abominadas por Deus. Lá em Levítico, capítulo 19, e os irmãos veem que o capítulo 19 de Levítico, ele fala muito sobre relacionamento com o próximo. Ele diz assim lá, versículo 35, não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Balanças justas, pedras justas, efa justa e justo intereis. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Esse negócio do litro ter 900 mililitros, de 1 quilo ter 900 gramas, isso tudo é abominável, é violação deste mandamento. Também é violação deste mandamento a usura, ou seja, o uso excessivo de juros, a cobrança de juros excessivos. O salmista Davi, no Salmo 15, ele é bem claro, dizendo que a agiota não vai para o céu. Está escrito ali, Salmo 15, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo e quem morará no teu santo monte? Versículo 5. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura. O agiota não vai para o céu. É proibido cobrar juros? Não, mas um juro justo.
Não os juros exorbitantes, e os irmãos sabem que o Brasil é o paraíso dos juros. Isso também é violação do 8º mandamento, é se aproveitar da necessidade da pessoa para ter vantagem indevida, desproporcional. É o que acontece também na especulação. Aqueles especuladores que estocam uma mercadoria para ela faltar e aumentar o preço acima do normal. Isso também é violação do 8º mandamento, porque você está usando, explorando a pessoa, arrancando do patrimônio da pessoa algo mais do que aquele bem que você está dando. E o calote. O calote. Né? O calote também é quando eu não pago uma pessoa que eu comprei algo e não pago. Esse calote também é uma violação do 8º mandamento, porque eu estou subtraindo, eu estou sendo injusto no contrato. Salmo 37, versículo 21, tem uma lição muito grande para os caloteiros. E o que tem de crente caloteiro por aí é triste. Né? O Salmo 37, 21 diz assim: o ímpio toma emprestado e não paga. Então, se você é caloteiro, se você não paga o que você comprou, ou que você tomou emprestado, você não é justo, você é ímpio. Você não é crente, você é um perdido. Um ímpio. Isso é uma característica do ímpio. E Paulo, em Romanos 13, 8, ele traz um conselho muito bom. Ele diz assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Caloteiro não é crente. Pode ter carteira de membro, pode dizer que é crente, mas não vai para o céu. Porque viola esse mandamento. Porque ele é injusto nos contratos. Outra forma de descumprir o 8º mandamento é o suborno. O suborno, pagar propina para ter uma vantagem. Isso não pode haver. É um suborno. Né? Presentes para conseguir alguma coisa. Isso é engano, isso é injustiça. Não podemos fazer isso. Tomás de Aquino, ele é interessante, ele diz o seguinte: nesse suborno, ele traz 2 referências bíblicas, tem várias referências bíblicas sobre o suborno, mas ele traz 2 referências interessantes. Em Jó, capítulo 20, versículo 15, dito assim: engoliu fazendas, mas vomitá-las-á, do seu ventre Deus as lançará. Quem compra por propina e tal, Deus depois faz perder. Não tem como. Não tem como. Deus não se agrada dessas coisas. E ele lembra também de João 10 e 1. João 10 e 1. Jesus falando o seguinte: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. E Tomás de Aquino diz assim, que algumas pessoas que compravam dignidades eclesiásticas, compravam um cargo de bispo, compravam um cargo de cardeal, né? Naqueles tempos, já na Idade Média, ele estava entrando porque quem suborna é porque sabe que pelas vias corretas ele não vai ganhar, não vai ter vantagem. Então ele vai pela janela. Mas quem vai pela janela, quem vai por atalho, Jesus diz, é ladrão e salteador. Cuidado, meus irmãos. E não era só na Idade Média que tinha gente que comprava título eclesiástico. A 7ª maneira de descumprir este mandamento é a receptação. O que é? Receber as coisas roubadas. Tem gente que não rouba, mas compra a coisa roubada. E se não tivesse receptador, não tinha ladrão. Só existe ladrão porque tem alguém que compra. Tem alguém que recebe as coisas roubadas. A receptação também é violação deste mandamento. Também viola este mandamento quem recorre à justiça para ganhar vantagens injustas. Isso tem muito, principalmente aqui no Brasil. Tem muitas pessoas que vão à justiça e conseguem na justiça aquilo que eles não tinham direito. Mas por uma matreiragem, por uma malandragem, ele está enganando. Ele está, apesar de ter uma sentença do juiz, nem por isso ele deixa de ser ladrão. João Calvino, ele é bem claro a esse respeito. Vamos ver aqui
Eu cito aqui a passagem que Calvino ele fala a respeito disso. É interessante, né? Como ele fala a esse respeito. Olha aqui o que está escrito. Outra está numa sutileza mais vedada, quando são surrupiados sob a aparência de justiça. Com efeito, Deus vê os longos embustes com os quais o homem matreiro procura enredilhar o espírito mais simples até que o atraia, afinal, às suas malhas. Deus vê as leis duras e desumanas com as quais o mais poderoso oprime e prostra o fraco. Deus vê os engodos com os quais o mais astuto isca o incauto como que com anzóis, todos os quais escapam ao julgamento humano, nem vem a cogitação. Então, quando eu uso da justiça para ter uma vantagem indevida, aproveitando uma brecha da lei, aproveitando uma cláusula de um contrato que eu coloquei ali de má fé, eu também pratico a violação deste mandamento. O materialismo também. Quando eu dou mais valor às coisas do que às pessoas, eu estou violando o 8º mandamento. Quando eu sou apegado às coisas, quando eu ponho a minha confiança nas riquezas, eu também estou violando este mandamento. Jesus perguntou ao jovem de qualidade, ao mancebo de qualidade, se ele cumpria os mandamentos. E entre os mandamentos ele disse, não furtarás. E aí o jovem disse, tudo isso eu tenho cumprido desde a minha mocidade. Aí Jesus mandou que ele vendesse os seus bens, doasse aos pobres e fosse segui-lo. E ele saiu triste da presença de Deus, porque ele não cumpriu o mandamento de não furtarás. Porque ele dava mais valor às coisas do que a Jesus, do que a salvação. O 10º descumprimento desse mandamento é a avareza. A avareza ela é idolatria. Então ela já é um descumprimento do 1º mandamento. Está lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Então a avareza por si só já é violação ao 1º mandamento. Mas é também uma violação ao 8º mandamento. Por quê? Porque o avarento, ele se priva dos seus próprios bens. Ele é pão duro. Ele, então, passa necessidade tendo dinheiro. Sei da história de um cidadão que era proprietário de muitos imóveis, mas ele comia um ovo no almoço e um ovo na janta, para não gastar. Isso é violação ao 8º mandamento. O avarento, ele se priva daquilo que Deus lhe deu e que ele obteve legitimamente. Ele não usufrui daquilo que lhe foi dado por Deus. E não deixa ninguém usufruir também. Isso é violação do 8º mandamento. Do outro lado, nós temos a prodigalidade. Pródigo, irmão, não é sair de casa. Muita gente, por causa da parábola do filho pródigo, acha que pródigo é aquele que sai de casa. Não. Pródigo é aquele que gasta desmesuradamente. Que gasta sem controle. Isso também é desperdício. Deus evita o desperdício. Ele não aceita o desperdício. Quando a gente vê lá a multiplicação dos pães, vamos pegar lá o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6, versículo... capítulo 6, versículo 12. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Jesus mandou recolher aqueles pães que foram multiplicados para que não se perdessem. Porque Deus não aceita o desperdício, o gasto irrefletido, o gasto desmedido, o gasto por capricho. Isso é violação ao 8º mandamento. Por quê? Porque aquilo que Deus nos deu deve servir também e ser útil para os outros. Se eu já tenho o suficiente, eu tenho que ajudar os outros com aquilo a mais que Deus me deu.
E a rapacidade, a 12ª e última atitude de descumprimento do 8º mandamento é a rapacidade. O que é a rapacidade? Vamos ler lá em Êxodo 22, 26 e 27. Diz assim: se tomares em penhor o vestido do teu próximo, lhe restituirás antes do pôr do sol, porque aquela é a sua cobertura e o vestido da sua pele. Em que se deitaria? Será, pois, que quando clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. O que é a rapacidade? É a impiedade na cobrança de dívidas. Não se pode ser caloteiro, mas as pessoas valem mais do que as coisas. Quando eu for executar uma dívida de alguém que me deve, e eu perceber que se eu tomar aquelas coisas da pessoa, a pessoa vai ter risco de vida, a pessoa não vai sobreviver dignamente, eu não posso executar essa dívida. Ela pagou, pode até não ter querido pagar, mas agora ela não pode pagar, porque se ela pagar, ela vai comprometer a sua própria sobrevivência. E como as pessoas valem mais do que as coisas, o credor não pode ser tão impiedoso de tomar as coisas da pessoa, privando a pessoa da sobrevivência. Isso é a rapacidade. E na lei de Moisés isso não podia ser feito. Se a pessoa só tinha aquela coberta, eu não podia deixá-la pelada. Eu tinha que devolver aquilo para ela, porque ela tinha que sobreviver. É mais importante ela sobreviver do que o crédito que eu tenho, porque as pessoas valem mais do que as coisas. Então são estas as 12 atitudes principais do descumprimento do 8º mandamento. O furto ou roubo, a retenção de salário, a sonegação de tributos, o tráfico de pessoas, a infidelidade nos contratos, o suborno, a receptação, o uso da justiça para obter meios indevidos, o materialismo, a avareza, a prodigalidade e a rapacidade. Quando nós cumprimos o 8º mandamento, nós cumprimos o 8º mandamento, primeiro, atendendo à verdade e à justiça dos nossos relacionamentos com o próximo. Quando eu não engano as pessoas, quando eu negocio com as pessoas com honestidade, eu estou cumprindo o 8º mandamento. Quando eu não ponho as coisas acima das pessoas, eu também estarei cumprindo este mandamento quando eu não ponho as coisas acima das pessoas. Quando eu uso as coisas que eu tenho, consciente de que elas devem ser úteis para as outras pessoas. Que eu não posso usar a minha propriedade para colocar em risco a sobrevivência digna das pessoas. Quando eu sou cuidadoso com a aquisição, a guarda e o uso daquelas coisas que são necessárias e convenientes para o sustento de nossa natureza. Ou seja, quando eu adquiro legitimamente pelo trabalho e eu cuido daquilo, quando eu não desperdiço, quando eu não jogo fora, e quando eu utilizo as coisas que eu tenho para ajudar as outras pessoas, e quando nós restituímos aquilo que nós indevidamente tiramos do próximo, inclusive indenizando pelos prejuízos que nós causamos. Quando eu faço isso, eu estou cumprindo o 8º mandamento. E para nós terminarmos esta aula, o que Jesus falou a respeito deste 8º mandamento? Em primeiro lugar, é interessante que no Sermão do Monte, nós vimos que Jesus tratou na chamada lei do reino, em primeiro lugar, do mandamento de não matarás. Em segundo lugar, ele tratou do mandamento de não adulterarás. Mas aí, ele trata no Sermão do Monte do 3º mandamento, que é não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Parece que ele muda da 2ª tábua, ele vai para a 1ª tábua. Mas nós já vimos que o 3º mandamento tem a ver com o 8º. Então, na verdade, quando ele trata do mandamento não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque ele fala do juramento, ele também está tratando do mandamento não furtarás. Depois do de matar e do adulterar. Então, Jesus mostra, em primeiro lugar, que as pessoas valem mais do que as coisas. Em segundo lugar, que o fundamento principal do mandamento de não furtar
é o fundamento da verdade, da fidelidade. Porque ao tratar do mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, qual é o ensino de Jesus? Seja o seu falar sim, sim e não, não. Então, a base do mandamento de não furtarás, o aprofundamento que Jesus dá é sobre a verdade e a fidelidade. É isso que é o mais importante. No meu relacionamento com o próximo, nos meus negócios, nas minhas transações, eu tenho de ser honesto. Eu tenho de falar a verdade. Eu não posso enganar. Esse é o fundamento. E eu tenho que cumprir aquilo que eu assumo. É a questão da justiça distributiva e da justiça comutativa. Muito mais amplo do que os rabinos judeus diziam, como diz o nosso comentarista, que só se preocupavam em não comerciar pessoas. Só se preocupavam com o tráfico de pessoas. Achavam que o não furtarás só estava ligado a isso. Não. Jesus aprofunda o mandamento e diz que está ligado a usar de verdade, de eu ser verdadeiro, de eu ser honesto nas transações. Este é o aprofundamento que Jesus dá ao mandamento. Porque, mais uma vez, Jesus diz que o furto, ele não está na mão leve, que entra na bolsa de alguém. Não. Não está na tomada à força de um bem de alguém. Não. A origem do furto está no coração. Lá em Mateus, capítulo 19, versículo 21, Jesus diz assim: disse-lhe Jesus, né? Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás o tesouro do céu, e vem e segue. E o mancebo, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus foi ao âmago, mostrou que aquele coração estava preso nos bens, nas propriedades. E é por isso que o jovem mancebo saiu triste da presença de Jesus. Por quê? Porque Jesus foi ao âmago, ao coração daquele moço, que estava preso nas coisas materiais. É ali que está o furto. Jesus disse isso lá em Mateus 15 e 19. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então a origem do furto está no coração. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 6, versículo 17, ele diz assim: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. A origem do mandamento está nisso, em eu querer ajuntar tesouros na terra. Quando eu quero ajuntar tesouros na terra, eu me prendo meu coração às coisas materiais. Eu me torno um materialista e por isso eu furto. E por isso eu vou reter injustamente, por isso eu vou sonegar imposto, por isso eu vou subornar, por isso eu vou à justiça para conseguir vantagem indevida, por isso eu não pago, por isso eu retenho salário, por isso eu recebo coisa roubada, por isso eu gasto desmesuradamente, por isso eu sou impiedoso na cobrança de dívidas. Todas as violações do mandamento estão nesse fato de eu colocar o meu coração nas coisas materiais. É isso que Jesus nos ensina. Esse mandamento se cumpre se eu buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Se eu buscar ajuntar tesouros nos céus, aí meu coração não estará preso às coisas desta terra. E aí eu serei honesto nas transações, eu restituirei o que for devido. A partir do momento que Zaqueu tirou a sua esperança do ouro e colocou a sua esperança em Jesus, ele se desprendeu, ele restituiu o que ele tinha tomado indevidamente. Ele se dispôs a fazer isso. Por quê? Porque ele agora tinha o seu coração em Deus, nas coisas de Deus. Ele começou a juntar tesouros no céu. É isso que esse mandamento nos ensina, é isso que Jesus diz.
Não coloque o seu coração nas coisas materiais. Coloque o seu tesouro no céu. Procure ajuntar tesouro no céu. Busque o reino de Deus. E aí você será honesto nas transações. E aí você restituirá. E aí você não furtará. Mas tem outra coisa que Jesus diz. Jesus diz que nós devemos ir além do dever. Eu cumpro o mandamento de não furtar a partir do momento em que eu, cumprindo o mandamento de não furtar, eu cumpro com a minha obrigação. Se eu cumprir com a minha obrigação, eu estabeleço o direito, cumpro o mandamento de não furtar. Pois bem, Jesus, no Sermão do Monte, logo depois que ele fala do terceiro mandamento, que também está falando do oitavo, ele diz o seguinte, no capítulo 5 de Mateus, no versículo 40. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te o vestido, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. O que nós vemos aqui? O que o nosso saudoso pastor Severino Pedro da Silva sempre ensinava. Que o discípulo de Jesus, ele não só anda a milha do dever, mas ele também anda a segunda milha, que é a milha do amor. Então, não furtar para Jesus é muito mais profundo, não é só cumprir o dever, mas ir além do dever, beneficiar o outro por amor. Então não é só cumprir o que está no contrato, mas fazer de tal maneira que aquela pessoa não só receba aquilo que é devido, mas receba até a mais. Que eu esteja disposto a lhe dar mais por amor ao próximo, para beneficiar o próximo. Eu não posso apenas cumprir meu dever, eu também tenho de ir na milha do amor. E por fim, eu não posso me esquecer de ajudar os necessitados. Aquilo que Deus me dá, eu devo usufruir daquilo que Deus me dá, mas eu também tenho que ajudar os necessitados. Jesus, no Sermão do Monte, ele voltou a dizer a respeito da esmola. Não é? Ele ratificou a obrigação de dar esmolas. Está lá em Mateus capítulo 6, versículo 2. Quando, pois, deres esmola, então nós devemos ajudar os necessitados. Nós devemos ajudar a suprir as necessidades dos outros. Porque nós sabemos que Deus deu os bens da terra a todos os homens. Nós somos administradores destes bens. E, portanto, devemos usar dos nossos bens, uma vez satisfeitas as nossas necessidades, para suprir as necessidades dos outros. É nosso dever. Mas nós não podemos nos exaltar. Jesus aqui, ele diz que quando nós dermos esmolas, não devemos tocar trombeta. Que a minha mão direita não saiba o que fez a mão esquerda. Eu não posso me autopromover pelo bem que eu faço, mas eu tenho de fazer este bem. O mandamento de não furtar também me dá o dever de atender e suprir a necessidade do meu próximo, uma vez satisfeitas as minhas necessidades, porque se eu recebi mais do que eu precisava, é porque eu tenho que ajudar quem precisa. O mandamento de não furtar foi ratificado por Jesus, mas foi aprofundado. É mais do que não furtar. É ser verdadeiro, ser honesto no meu relacionamento com o próximo. Mas é mais do que ser honesto e verdadeiro e cumprir minha obrigação. É também agir com amor. E agindo com amor, muitas vezes eu faço mais do que eu era obrigado a fazer. E eu preciso ajudar o necessitado. Será que nós temos cumprido o 8º mandamento? Amém.